aqui com vocês outra vez, procurando trazer sempre assuntos de alta importância e que nós sabemos que todos nós queremos saber um pouco, né? E às vezes as informações não são bem adequadas. Então eu quero agradecer a AME e a Remax por estarem patrocinando e nos concedendo essa oportunidade. E isso é muito importante para nós. Vou pedir a vocês para dar o like, compartilhar e inscrever-se no canal. Antes de começar, eu quero pedir a todos que não esqueçam de todos os dias, ao acordar, ao deitar, no meio do dia, lembrar dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e fazermos sempre uma oração pela misericórdia desse povo, irmão, que está sofrendo tanto. Então eu quero sempre lembrar desse ponto, que na realidade nós somos todos brasileiros e somos todos seres humanos, acima de tudo. Eu hoje trouxe um assunto que é de altíssima importância e é um assunto de grandes polêmicas entre leigos, que é cardiologia. Já haviam vários pedidos para que eu trouxesse cardiologistas e eu procurei escolher uma pessoa bem especial que fosse trazer o assunto de forma bem sensível e bem tranquila para quem está ouvindo. O nome da doutora é Ana Flávia Assis, cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, da Redditor, do Hospital Badim e outras instituições ligadas à cardiologia. Então nós vamos começar dando a vocês a oportunidade de conhecer a Ana Flávia. Tudo bem, Ana Flávia? Olá, tudo bom, Vitória? Prazer enorme estar com você aqui. Te agradeço muito esse tempinho que você cedeu para nós. Muito bom estar aqui também, estou muito feliz. E poder trazer aí um assunto que você vai anunciar, que é de extrema importância e que, se não cuidado adequadamente, a pessoa realmente vai ao óbito, e a gente vai falar um pouquinho disso aí. Ok. O assunto é o infarto agudo do miocárdio, que a gente fala, ouve toda hora, e na realidade, o que é o infarto agudo do miocárdio, doutora? Vamos lá. O infarto agudo do miocárdio é uma doença que mais mata no mundo. A gente sabe que junto com o AVC, Vitória, é a patologia cardiovascular que mais mata. Cerca de 20 milhões de pessoas por ano estão morrendo por conta de infarto e AVC. E no Brasil, cerca de 400 mil pessoas morrem por ano. Nossa. Por infarto somente. Então a gente pensa assim, é uma doença que mata menos do que o câncer? Não. O câncer também é bastante prevalente, mas a doença cardiovascular, incluindo o infarto agudo do miocárdio, é a pior. O infarto, como é que a gente pode explicar isso para todos vocês? O nosso coração é um músculo. E esse músculo é irrigado por artérias, por vasos sanguíneos, que são as artérias coronárias. Quando há um entupimento de uma artéria, ou mais de uma parte daquele músculo morre, deixa de receber oxigênio e nutrientes, e aquela parte sofrida é o infarto agudo do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco. Para as pessoas mais leigas, é o ataque cardíaco. Então, o infarto é isso. E disso decorre uma série de consequências. O coração pode enfraquecer, ele pode dilatar, e aí leva à temida insuficiência cardíaca, que é a fase final das doenças do coração. Então, a gente precisa ter muita consciência de que, se a gente não cuidar, a gente vai ter um ataque cardíaco. Cuidar de quê? De hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade tem que ser evitada, o fumo, o cigarro para quem fuma.
Tudo isso leva ao entupimento, é o chamado processo de aterosclerose, que é o depósito de gordura e cálcio dentro desses vasos sanguíneos. Não só do coração, mas como também do cérebro, que causa o AVC, a aorta, que é a principal artéria, os membros inferiores. Então, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam e, dentre elas, o infarto, junto com o AVC, são os principais causadores de óbito. Doutora, e quais são os principais sintomas? Diante de um ataque cardíaco, de um infarto agudo do miocárdio, a gente tem os sinais clássicos, os sintomas também clássicos. É aquele paciente que subitamente tem uma dor no peito. Essa dor, às vezes, não é uma dor, é caracterizado como uma queimação, como uma opressão. E essa dor clássica, ela tem algumas características. É uma dor contínua, que muitas das vezes irradia para o braço esquerdo, ou para o pescoço, para a mandíbula. Então, é aquele paciente que sente uma dor que pode irradiar até para as costas também. Ela é de forte intensidade e muitas das vezes ela é associada, Vitória, com outros sintomas, como sudorese, o paciente fica totalmente com suor, né, intenso, náuseas, pode até vomitar, falta de ar. Então, esse é o sintoma clássico. Mas muitas das vezes o paciente não sente dor no peito. Se a gente for pensar em algumas populações, como as mulheres, os diabéticos e os idosos, pode não haver essa dor no peito. A gente pode ter somente um incômodo no estômago, por exemplo. Eu tenho pacientes, né, eu vou até contar a história de um amigo meu, que é meu porteiro, ele está até afastado. Ele, no dia anterior ao infarto, ele me procurou: doutora, eu tô com uma dor na boca do estômago. E aí ele me mostrou um eletro que ele havia feito. E eu falei: olha, tá alterado o seu eletro, me procura urgente no consultório. No dia seguinte, ele chegou no meu consultório e estava literalmente infartando na minha frente. Ele ia morrer na minha frente. Estava lambido em suor, com falta de ar e com a mão apertando o peito. Nossa. E aí eu falei: leva ele agora para emergência. Então a nossa vizinha, que é a esposa do síndico, levou ele para o hospital e realmente ele estava infartando. E aí, graças a Deus, foi rápido o atendimento e aí ele foi para o cateterismo para desobstruir a artéria. A gente vai até falar desses tratamentos daqui a pouquinho. Certo. Então, podem haver sintomas clássicos, mas também pode ser só uma dor na boca do estômago, só uma dor na mandíbula, e isso também ser infarto. Ou sem dor, falta de ar, uma náusea, tudo isso a gente tem que ficar atento. O paciente às vezes pode até desmaiar, ter uma síncope, e isso já pode ser um infarto agudo do miocárdio. Então é muito sério. Atenção para todos esses sintomas, né, que a doutora Flávia está falando, que muitas vezes realmente a gente já ouviu milhões de casos de pessoas que sentem esse tipo de desconforto, conforme ela está falando, e quando chegam ao hospital, em uma emergência, realmente a pessoa precisa ser internada às pressas. E eu trouxe esse assunto justamente por causa disso, que a gente tem dor em milhões de lugares e às vezes a gente não se dá conta de que essas coisas podem trazer um diagnóstico mais difícil. Né? De 5 pessoas que infartam, uma chegam infelizmente em óbito. Então é muito prevalente, né? Tem que ser atento a isso. E ainda tem a morte súbita, né? Alguns jovens também, infelizmente, tem morte súbita. A gente vê alguns casos dentro do estádio de futebol, né? E às vezes não dá nem tempo de chegar ao hospital. É a morte súbita fulminante. Mas isso acho que dá mais em jovens, né? Não? Também, Vitória.
não só em jovens, né, mas é mais prevalente. E às vezes não é o infarto agudo do miocárdio, às vezes outras patologias do coração, como o coração hipertrofiado, que é a cardiomiopatia hipertrófica, que é um outro assunto também para ser debatido, também leva à morte súbita. Doutora, nós podemos ter um infarto sem sentir dor no peito. O que podemos sentir sem ser a dor? Exato, é isso que eu acabei de falar, né? É o infarto silencioso. Muitas das vezes o processo de aterosclerose já está avançado, aquele depósito ali de gordura e de cálcio dentro da artéria, rompe aquela placa de gordura e forma ali um coágulo de sangue. E aí, alguns pacientes não sentem a dor, né? Eles vão sentir justamente isso, só um desconforto na boca do estômago, essa falta de ar, outros já têm um desmaio, e aí esse é o pior. E algumas das vezes chega no meu consultório um paciente que traz o eletro, e aí eu pergunto: você já infartou? Aí ele vai se tocar: não, eu nunca senti nada. E é isso. Às vezes, os pacientes idosos, diabéticos, o nosso coração ele tem uma inervação, ele tem nervos para a gente poder sentir. Certo. Só que o idoso e o diabético, principalmente, esses nervos estão já pela idade, já sem sensibilidade, e pelo diabetes não controlado, o excesso de açúcar no sangue se deposita naqueles nervos do coração e esses nervos ficam insensíveis. Nossa. E aí a gente vê o eletro, tem lá alteração de infarto. Pede um eco, que é o ultrassom do coração, e também vê lá uma das paredes morta, sem movimento. E isso é um infarto. E a pessoa não sentiu, não se deu conta. Isso é pior, sim, né? Lógico. Porque o paciente já poderia estar se prevenindo e não, já teve ali o infarto. Doutora, quando a senhora fala em cálcio, depósito de cálcio, esse cálcio ele vem de quê? Vem da onde, né? Isso é do nosso processo de envelhecimento, da alimentação errada, são vários fatores que vão levando ao depósito de cálcio. O cálcio nada mais é do que o envelhecimento das artérias. Sim. Né? O cálcio ele é importante para o nosso organismo, né? Para os nossos ossos, mas o vaso sanguíneo, com o depósito ali de gordura, também deposita o cálcio. Sim. E aí, com isso, leva à aterosclerose, que leva ao evento. Infarto, AVC, entupimento das artérias da perna, da aorta, que é a principal artéria do corpo. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Sim. Mas quer dizer que devem existir alguns medicamentos assim, com cálcio, que Sim. uma pessoa de idade ela não deve tomar? Não é que não deve tomar. Tem que tomar a dose adequada para evitar o excesso. A gente vê hoje em dia muito a questão da vitamina D, que está totalmente interligada ao cálcio. Tem pessoas, né, tem médicos, colegas que defendem uma vitamina D acima de 60. Mas a gente sabe que o excesso também vai levar ao depósito de cálcio. Vitamina D em excesso, cálcio em excesso deposita. Aí vem a doença. Então a gente tem que saber dosar para cada paciente individualmente, né, conforme a idade, o sexo, tem algumas variáveis. Então a gente faz a dosagem correta, sempre fazendo a monitorização pelos níveis sanguíneos. O excesso causa doença. É porque agora, quando teve a pandemia, né? A gente fala realmente como leigo, Sim. pelo que a gente ouviu e pelo que as pessoas falavam, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo, que eles falavam para tomar muita vitamina D. Exato. E agora a gente está ouvindo que tem que ser uma coisa controlada. Porque na época do Covid, o Covid foi uma doença muito ingrata e não teve tempo para estudos a longo prazo. Então, por meio que de um desespero de causa, foi tudo em excesso. Excesso de vitamina D, excesso de vitamina C, são coisas assim que foram necessárias naquela época. Mas agora que a gente entende um pouco mais a doença, a gente vê que a gente tem que dosar com segurança, né? Outra pergunta que as pessoas fazem tanto é por que as mulheres infartam mais
após a menopausa? Isso é um assunto bem interessante, né? A gente sabe que o homem, tradicionalmente, há muitos anos, o homem infarta mais do que a mulher. Por quê? A mulher, antes da menopausa, tem uma proteção extra que o homem não tem, que é o hormônio feminino, que é o estrogênio. Esse estrogênio, ele está associado a menos quantidade de aterosclerose, digamos assim. Ele protege contra o depósito de gordura e cálcio. No momento em que a mulher entra na menopausa, esse fator protetor é retirado. E com isso, a mulher fica idêntica ao homem na incidência de infarto agudo do miocárdio. Então, a mulher acha que não, estou protegida, não vou infartar. E a mulher também, há muitos anos, a mulher tomou um destaque na sociedade. Muitas das vezes ela é a provedora da casa. Então, com isso, o estresse maior, não faz atividade física, tem mais diabetes, hipertensão, que são os fatores que levam ao infarto. Então ela acha que não, estou protegida, estou bem, e aí chega seus 50 anos, daí em diante ela se iguala ou até pior do que o homem. Então é isso, o fator protetor é o hormônio feminino, estrogênio. No momento que esse estrogênio começa a cair no sangue, e aí começam a aparecer os sintomas, muitas mulheres têm aquele fogacho, que é aquele calor súbito. E isso a gente sabe que está associado a maiores eventos cardiovasculares, como o infarto e o AVC. Então a mulher chegou na menopausa, né, até antes disso já tem que ter o check-up cardiológico. Uma pessoa, a partir dos 40 anos, já precisa ter um check-up cardiológico. Ainda mais se tiver um histórico familiar. Se o pai, se a mãe, se os avós faleceram de infarto com menos de 60 anos, essa é uma pessoa que tem que se preocupar mais ainda. Que a partir dos 40 começa o risco maior. E a mulher, 50 em diante, 55, começa a questão da menopausa. Se começar a ter sintomas, tem que imediatamente fazer um check-up cardiológico e já não ver se tem um risco aumentado para infarto. Doutora, me diz uma coisa, vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Quais são os exames que devem ser feitos para esse check-up? O que a mulher deve fazer? Perfeito. Tanto a mulher quanto o homem, na verdade, exames de sangue para detecção de diabetes. E às vezes a pessoa acha assim, glicose. Não é só a glicose, existe até um exame melhor, que é a hemoglobina glicada, que ela vê como está o controle da glicemia nos últimos 3 meses. Então a pessoa, com esse exame, vê se está ficando diabética mesmo, já há algum tempo atrás. A gente tem a dosagem dos colesteróis, né? Principalmente o LDL, que é o que está associado ao depósito dessa gordura. Então esse LDL, para cada idade, para cada sexo, para cada nível, precisa de um alvo, né? Os pacientes que já infartaram precisam ter esse LDL aí muito baixo, entre 50 e 70. Quem não teve infarto, mas que tem um risco aumentado, é até 100. Quem não tem nenhum risco, ideal é que não seja muito acima de 130 esse LDL. Então esse é um exame muito importante. A gente precisa fazer outras dosagens da creatinina para ver a função renal, ácido úrico. Tem uma série de coisas envolvidas. E exames também cardiovasculares, como o mapa. Tem alguns pacientes que têm picos hipertensivos. Isso não é nada, 16, não é nada. Até tem o caso da minha vizinha, que estava grávida, existe a pré-eclâmpsia. E aí, ela, tô com 16 de pressão. Eu falei, corre imediatamente. Quase que ela perdeu a neném. Né? Ela poderia ter morrido e a neném também, por conta de hipertensão na gravidez. Então, às vezes, a mulher grávida começa a ficar toda inchada, pressão alta, acha que não é nada. E aí tem que correr para o hospital e interromper a gestação, muitas das vezes prematura. Então, às vezes é óbito materno e óbito da criança. Então, é um exame importante, um mapa para detecção de hipertensão. Às vezes o paciente tem que fazer um simples eletro
ali no eletro, a gente já pode indiretamente, como eu falei, né, o eletro pode já te dar um indício que o paciente infartou, por exemplo. E aí tem outros exames, tem o ecocardiograma que também pode ver. Existe um exame muito legal que é a angiotomografia das artérias coronárias. Os pacientes até mais ou menos 60 anos podem fazer esse exame, é um exame com contraste. Como prevenção? Como prevenção. Para ver já a quantidade de placas que existem nas artérias do coração. Isso é um exame interessante. Às vezes pode fazer até sem o contraste, quando a pessoa tem alergia ou tem uma disfunção renal, só o score do cálcio. Olha o cálcio aí. É verdade. Você pode fazer esse exame, que é o score de cálcio, que não precisa de contraste, e já vai ver a quantidade de cálcio existente ali nas artérias coronárias. Isso é um exame muito legal, tia. Muito, dona Vitória. Então, esses exames que você acha que são importantes da pessoa fazer um check-up, como ela faz todo ano. Exato. Né? Esteira também, teste ergométrico, para quem pode. Né? Ele ajuda até no esporte, aqueles esportistas. Muitos deles são reprovados, porque já aparece algum problema na esteira, né? O teste ergométrico. Então a gente lança de uma série de exames para prevenção, né? E aí tem a obesidade também incluída nisso, tem o sedentarismo, a gente tem que tentar procurar incentivar o paciente, né? O cigarro também, a gente sabe que, eu fumo há anos e não acontece nada, não é bem assim, né? Tem o câncer envolvido, tem o infarto envolvido. Então, são uma série de fatores que precisam realmente, são os fatores de risco que precisam ser controlados, né? E eu queria chamar a atenção de vocês, porque normalmente a gente fala que fez um check-up. É porque fez um ultrassom, as mulheres uma mamografia, um exame de sangue, enfim, o check-up normalmente quando a gente fala é relacionado a isso. E a gente esquece que existe um check-up que é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Exato. Porque todos nós vamos envelhecer um dia e hoje a gente tem informações muito truncadas em relação a isso, principalmente é uma pergunta que eu até vou fazer à doutora agora. Doutora, essas pessoas que fazem atividade física em academia, que vai todo dia para academia, porque às vezes, inclusive, são momentos em que elas têm para conversar, para isso, para aquilo. Então, esse movimento das pessoas estarem diariamente na academia, fazendo até esforços muito excessivos, digamos excessivos, assim. Isso mesmo. E já nessa faixa, né, de 40, 50, 60, isso é muito normal a gente ver, né? O que você diria para essas pessoas? Então, tem que fazer o check-up, né, antes de começar, mas muitos vão para academia sem fazer absolutamente nada. Tô ótimo, tô me sentindo bem e vou lá. Aí começa personal, vamos lá, esteira e musculação excessiva, e às vezes você tá lá com a sua placa de gordura e você faz um esforço maior, essa placa rompe, você até pode infartar. Eu tenho casos até de pacientes que já infartaram na esteira, fazendo academia justamente porque não fez ali aquele check-up. Então essas pessoas têm que maneirar, digamos assim, né? O ideal é assim, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é que você faça atividade física, o ideal 5 vezes na semana, 150 minutos por semana, mas sob supervisão ou tendo feito um check-up adequado. Certo. Então, a pessoa de 50, 60 anos nunca foi para academia. Faça primeiro uma avaliação. Porque às vezes a avaliação da academia não é aquela adequada. Vá ao cardiologista. Porque às vezes, né, detecta a doença. Detectou a doença, vai investigar, trata se for necessário, aí depois a gente libera com segurança para academia. Tanto é que o paciente que infarta, ele não pode ir de cara para a academia fazer a sua reabilitação. Ele primeiro tem que dar um tempo, porque o coração está ali morto, uma parte, tem uma necrose, pode deflagrar ali uma arritmia, depois que infarta, e aí vai lá para a academia, 15 dias de infartado, morre. Então a gente também tem esse cuidado. Tem que primeiro se cuidar, ter o repouso,
para depois ir fazer a sua reabilitação. Alguns jovens têm uma doença chamada miocardite, que é uma coisa que está muito em voga por conta das vacinas do Covid. Isso. Que as vacinas podem realmente, algumas, né, a porcentagem de casos pode dar miocardite. E a miocardite é uma inflamação do músculo do coração, desse miocárdio, né? É uma outra doença. E às vezes é um jovem que tem a miocardite, toma vacina, infelizmente é uma porcentagem pequena, mas pode dar miocardite. E aí ele é como se fosse um infarto, é bem parecido. E aí vai lá para academia e pode ter até uma morte súbita por arritmia. Hoje tem muitos jovens, né, que tem morte súbita. Exato. Coisa... E às vezes nem é só o infarto. Infelizmente tem a questão das drogas, né, os usuários de drogas ilícitas, que também infartam por outro mecanismo. Tem o espasmo desse vaso sanguíneo. Não é a placa de gordura, é o espasmo, o fechamento do vaso, que aí forma ali, às vezes um coágulo também interrompe o fluxo e a pessoa tem uma morte súbita. Deixa eu fazer uma pergunta bem... o infarto, ele é como se ele matasse uma parte do coração? Isso, pedaço ali, uma parede, aquele vaso irriga várias paredes do coração. Aí um deles entope, interrompe ali o fluxo para o músculo, aquele músculo que contraía muito bem, passa a contrair, devagar. Ele até pode voltar, mas o tratamento tem que ser rápido. A pessoa detectou, estou infartando, vai para o hospital. Dentro do hospital precisa ser feita uma intervenção rápida. O ideal é que se abra essa artéria até 1h30, 90 minutos após o início dos sintomas. E aí, o cateterismo é o exame que a gente faz. Muitas pessoas acham que vou morrer no cateterismo. Como é esse exame? É um exame que se acessa as artérias do coração ou através da virilha, que é a forma mais antiga de se acessar o coração, mas o mais moderno é pelo punho. A artéria radial, você introduz um catéter que vai até a aorta e na aorta esse catéter entra dentro das artérias coronárias. É jogado ali um contraste à base de iodo que desenha essas artérias. E com isso, na hora, você vê o entupimento ali que pode ser de 80%, 90% e até 100%. E tem como... E aí faz a desobstrução com a angioplastia, que nada mais é do que um balãozinho que abre a artéria, esmaga a placa de gordura e depois se coloca ali um stent, que é uma malha de metal que fica ali para sempre. Algumas pessoas perguntam, esse stent depois é retirado? Não. Esse stent depois ele passa a fazer parte da sua artéria. E se você não cuidar desse stent, ele também vai entupir de gordura da mesma forma que a sua artéria entupiu. Quer dizer, mesmo colocando o stent, tem que continuar tendo os mesmos cuidados. Exato, Vitória. O que eu falo? A doença cardiovascular não tem cura. Ela tem controle. Então eu falo sempre para os meus pacientes, se cuidem. Atividade física, alimentação adequada e tomar medicação também. Por quê? Porque se esse tripé não for realizado, o paciente vai entupir também o stent. Ainda tem uma outra forma de revascularização, que é a cirurgia. Sim. Muitas das vezes, quando faz o cateterismo, são múltiplas artérias entupidas. E aí não dá para fazer o stent. Então o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia cardíaca de ponte de safena. É a famosa ponte de safena. Que já existe há anos. Só que é um procedimento mais cruento, né? A pessoa tem que abrir o peito. Então tem que ser evitado isso. Se não cuidar, a pessoa pode parar na ponte de mamária, de safena, e aí a coisa complica um pouco mais, né? Tem que ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Mas então é isso, tem que abrir logo a artéria quando infarta, porque senão aquele músculo morre, chama-se necrose, e aí ele fica enfraquecido, e daí o coração pode dilatar. Isso que você falou, miocardite? Sim. A pessoa tem algum sintoma, os jovens, as pessoas têm... Idêntico ao infarto. Mesma pode ter coisa. Dor no peito, falta de ar.
ou até desmaiar. A gente interna, às vezes, muitos pacientes em que a gente acha que é o infarto, mas quando faz o cateterismo, estão normais as artérias. E aí tem vários diagnósticos. Já ouviu falar também na síndrome do coração partido? Não. Isso. Isso é principalmente em mulheres. São aquelas mulheres que passam muitos estresses, é mais prevalente nas mulheres. Os homens também podem ter. Mas é aquela mulher, por exemplo, eu vejo muito isso dentro do hospital, eu trabalho muito dentro de CTI coronariano. É aquela mulher de meia idade que vai fazer uma cirurgia não cardíaca, uma cirurgia qualquer, uma vesícula, por exemplo, e fica estressada, com medo. Quem não tem medo de operar? Lógico, todo mundo. E fica estressada, libera na circulação uma série de hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, e aí faz um espasmo da artéria do coração. E aí tem uma dor no peito. Quando você vê, vai também para o cateterismo, porque a principal hipótese é sempre o infarto. Quando vê, as artérias não têm lesão. Então, essa é a síndrome do coração partido, né? Essa é uma... ela mimetiza um infarto agudo. Está ligado ao estresse especificamente. Totalmente ao estresse. Exato. Então, assim, uma série de doenças que você acha que é um infarto, mas não é um infarto. Mas, continuo dizendo, infarto sempre é a primeira coisa que você tem que pensar quando você chega num pronto-socorro com dor no peito. Então, põe aqui. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Sim. Então, as pessoas que têm um aperto assim na base do estômago, sim, na base do estômago, uma dor que vai pelo braço ou pelas costas, exato, ou na mandíbula, exato, conforme a doutora falou, deve procurar uma emergência imediatamente, exato, conforme acabou de falar. Exatamente, porque pode não dar tempo de chegar, né? A pessoa morre em casa, né? E aí tem que tomar o AS, né? Quando tem uma dor assim muito típica, se a pessoa já tiver em casa um ASzinho, já coloca debaixo da língua ou engole mesmo, porque já vai dissolvendo aquele coágulo que está ali dentro da artéria. Eu tenho, né, um primo que até infartou mesmo, jogou um tênis. Sim. E ele fala que depois disso, ele carrega com ele, tipo num cordão, o AS. É isso. Porque ele falou, pode não ser para mim, mas pode ser para uma pessoa. Perfeito. E eu já tenho ali, exato, quer dizer... Olha a consciência dele. Né? Quer dizer, você acha que isso é bom, é bom, a pessoa... Excelente. Botar no... assim, a pessoa também não pode viver neurótica. Não. Achando certeza que vai infartar. Lógico. Então, a gente tem que evitar, né? O ideal é não ter infarto. Certo, esse é o ideal. Sim. Porque depois que tem, já viu. Então, o ideal é não infartar. Certo. Porém, a pessoa tem que também ter uma consciência disso. Cuidar. Vai fazer atividade física, vai tomar o seu remédio adequadamente. Se a pessoa for ficar andando com a AS também, a pessoa vai ficar píssica, não vai mais viver. Mas tem que ter o quê? O controle dos fatores de risco. Então, evitar o infarto é você se prevenir. A prevenção cardiovascular é o principal. Se a pessoa se previne, consegue ter um melhor resultado, né? E como você falou que você trabalha em unidade coronariana, você lida com as pessoas que infartam. Exato. Na verdade, assim, na unidade coronariana não tem só o infarto. Tem também as dores torácicas. É aquilo que a gente falou. Interna para investigação. O infarto já vê lá na hora, né? Faz a dosagem das enzimas do coração, faz o eletro, mas muitas das vezes o eletro também pode ser normal. E às vezes é aquela pessoa que tem uma dor, que é aquela dor que sempre que você tem que pensar no coração, daqui para cima, do estômago para cima, tudo pode ser infarto. Como também pode ser outra doença. Então, a pessoa se interna na unidade coronariana para investigação de dor torácica. Então, muitas das vezes, a gente descobre outro diagnóstico. Uma embolia pulmonar, por exemplo, pode ser a dor no peito, pode ser até do estômago. Às vezes, a gente tem que fazer uma endoscopia digestiva e ver lá uma baita de uma úlcera.
Às vezes aquele paciente que fica tomando anti-inflamatório direto, achando que é uma dorzinha, eu vou tomar aqui um Cataflã da vida. E isso está causando uma úlcera no estômago que pode mimetizar o infarto agudo do miocárdio. Então, dentro da unidade coronariana, eu não trato só o infarto, eu trato as dores torácicas e uma série de outras doenças também. Hipertensão, diabetes, né? Uma série de outras doenças. Doutora, tem muitas pessoas que a gente sabe que teve é alguma coisa que não é um infarto, mas Angina. Angina. O que é a angina? O que é? Perfeito. O que é angina? Perfeito, doutora? uma excelente pergunta. A angina nada mais é do que o pré-infarto. É um sinal de que tem alguma coisa errada. E aí existe a angina estável, que é aquele doente que sobe um lance de escada, sobe uma rampa e começa a ter dor no peito. Mas aí ele fica em repouso e passa. Ou seja, já está vendo ali o depósito ali da gordura e do cálcio dentro daquela artéria do coração. No momento que essa placa de gordura ela rompe, né, por uma série de fatores, pela hipertensão, pelo diabetes não controlado, pelo colesterol, pelo sedentarismo, aí a dor começa a passar a ficar em repouso. Aí já é uma angina instável. Então já é o pré-infarto. Então a angina estável já é um sintoma ali no esforço. Então já é a hora de procurar o cardiologista, até antes, né? Se já está com essa dor que é no esforço, você já procura o cardiologista. O cardiologista prescreve exames e descobre que já tem alguma isquemia, que é a falta de oxigenação. Aí, se não procura, já vai para a fase da angina instável, que aí essa já interna no hospital e pode até dali ter o infarto. Outra coisa que também a gente escuta muito e a gente fica sem saber mais ou menos o que é, ou então fica ouvindo informação de tudo que é lado. O que é isquemia? Isquemia. Essa palavra está sempre muito nos exames. Ei, doutor, realmente no meu consultório chega muita gente perguntando o que é isquemia. A pessoa não sabe. É um termo muito técnico. Sim. Né? Nada mais é do que a falta de oxigenação. O nosso corpo precisa de oxigênio. Sem o oxigênio, a gente não vive. Então, se o paciente tem uma pneumonia, baixo oxigênio, a pessoa pode até infartar. Olha que interessante. É verdade. De uma pneumonia, a pessoa pode ter um infarto. Então, sem o oxigênio, a gente não sobrevive. Então, a isquemia é isso. Por uma série de exames cardiológicos, a gente consegue detectar a isquemia. Pela esteira, indiretamente, pela cintilografia do miocárdio, que é um outro exame, pela ressonância com estresse. A gente tem hoje em dia um arsenal muito grande para detectar a isquemia. Até mesmo um cateterismo que você fica na dúvida se a placa vai causar infarto ou não, tem exames dentro da artéria do coração. Olha que coisa mais legal, mais maravilhosa. Nossa, é verdade. Que na hora, com o catéter, você vê se tem isquemia. Esse exame é o cateterismo, só que é um cateterismo com um catéter específico chamado FFR, ou até mesmo ultrassom da artéria do coração. Você faz ultrassom de todas as partes do corpo, inclusive mas eu nunca ouvi. Micro, dentro da artéria, um ultrassom intracoronariano. Existe até uma tomografia da artéria coronária. Nossa, olha que coisa avançada. Acho que na realidade ninguém sabe disso. Exato. Né? Isso é uma coisa muito, muito, muito específica e que ajuda o paciente. Você vê, né? Doutora, outra coisa que eu vou perguntar. Hoje as pessoas estão depressivas, estão ansiosas, enfim, estão passando por todos os momentos muito difíceis, né? Depois da pandemia, então, as coisas ficaram muito diferentes, né? Um medo absurdo de tudo. Mas, antes da pandemia, a gente já via muitas pessoas acometidas, né? De pânico, né? Os transtornos da mente, né? Isso. Exato. E o pânico
até porque eu convivi Sim. com uma pessoa que teve essa doença, ela dá a sensação de que a pessoa tá infartando, bate o coração que vai morrer, de falta de ar, porque quando a gente está com pânico, a gente altamente, né? Sim. Sente falta de ar. Falta de ar é aquela coisa aí, chega no hospital, não tem nada. Exato. Aí o médico libera aquela pessoa, mas a pessoa pode estar tendo? Sim, pode. A gente sabe que os transtornos ansiosos, depressivos, a síndrome do pânico, realmente porque libera mais adrenalina na circulação. A pessoa está estressada e a adrenalina é um hormônio do estresse. E com isso pode infartar, sim. Então, às vezes a gente tem que lançar mão de exames mesmo, lá na hora, para ver se está infartando ou não. Muitas das vezes a pessoa chega, tô com um bolo na garganta. Isso é muito comum. É demais. Muito. A gente tá conversando com uma pessoa, ela fala... Exatamente. Eu tô sentindo um bolo. Isso é infarto. Eu tô com uma dor aqui nessa veia do pescoço. É isso, doutora? Olha, isso, Vitória, é muito comum. No consultório, na emergência. Então a gente precisa lançar mão de exames complementares, né? O exame clínico, e aí sim a gente vai ver se aquela coisa é um piti, como muitos falam, ou não. Então assim, e a mulher, né, começa a ter mais infarto também, depois da menopausa, e realmente a depressão, a ansiedade, o pânico podem levar sim ao infarto agudo do miocárdio, né? Então a gente precisa ter um discernimento ali na hora, se é só uma coisa passageira ou se realmente... Então às vezes a gente precisa internar o paciente, não só banalizar. Ah, isso aí não é nada. Aí vai para casa e morre. Então a gente precisa realmente valorizar. Essas doenças estão mais associadas às doenças cardiovasculares, principalmente infarto. Então, a gente tem que ficar alerta quanto a isso. Quer dizer que a depressão e o pânico tem que ser muito tratada, né? Com certeza. Não é levar como, não, isso aí é porque ela não está fazendo nada, porque está isso, está aquilo. Exato. E deixar de atender, né? Às vezes nem isso mesmo. A gente tem que valorizar a queixa do paciente, né? Porque às vezes a pessoa acha, não é nada, vai lá na UPA, é só a pressão que está alta, procura o seu cardiologista. E às vezes não dá tempo, né? Vai para casa e tem óbito, né? Outra coisa sobre a pressão arterial, né? Que a gente também escuta muitas queixas e tal, pessoas que até nem se tratam. E acham que hoje tem aquele aparelhinho, né, que as pessoas têm em casa, né? O aparelho de pressão para medir, mas isso não é o melhor, né? Eu até tive um caso até que aconteceu comigo mesmo, que eu comecei a ficar com dor de cabeça, enfim. E aí tinha farmácia embaixo de onde eu morava, aí ela vai lá embaixo e compra um aparelho de pressão digital. Aí comprou o aparelho digital, só que o aparelho, ele não estava regulado. Olha aí. Aí tirou a minha pressão estava altíssima. Nossa. E na realidade ela não estava, ela estava baixa. Olha aí. Tá e eu tomei remédio para pressão alta. Meu Deus. Tomei 2 comprimidos para pressão alta e eu não sei como é que eu não morri. Que loucura. Então, eu acho também, não sei se estou falando certo, que essa coisa de ficar comprando aparelho digital para ter em casa, para ver se está com dor de cabeça aí, você colocar. Exato. Não é legal. Não é bom. Tem muitos pacientes, ontem mesmo, quase meia-noite, a esposa de um paciente passou mensagem para mim, desesperada. Olha, eu tô medindo a pressão dele de 1 em 1 hora e tá dando 15, 16, 18. Aí eu falei, não é assim, né? Se a pessoa fica ali neurótica, aferindo pressão o tempo todo, a pessoa realmente, pela ansiedade, a pressão vai subir. Sim. Então eu não aconselho isso para os meus pacientes, né? Até pode ter um aparelho em casa, mas essa coisa de ficar medindo, essa coisa do errado, né? Você compra um aparelho, às vezes não compra uma boa marca, e aí mede errado. Eu não gosto muito do pulso, eu prefiro o da braçadeira, que é um pouco mais fidedigno, mas o ideal é a orientação médica, né? Para você fazer um diagnóstico de hipertensão adequado, faça o mapa, que é aquele aparelhinho de pressão que fica 24 horas, e aí você vai ao cardiologista, aí sim você vai fazer um diagnóstico correto. Porque senão pode acontecer o que aconteceu com você.
né? Tava baixa, tomou a medicação, pode até ter um desmaio. Só morre até. Né? Então, o ideal é sempre com o médico. Essa coisa de ficar medindo toda hora em casa, isso não é bom. Não é legal. Outra coisa, doutora, sobre a alimentação, né? Que hoje existem muitas coisas. Sim. Não, faz isso, que isso aqui você vai emagrecer. Tem muita dieta, né? Tem dieta do Mediterrâneo, dieta da proteína. Isso. A gente sabe que não é bem assim, né? Até os nutricionistas defendem muito isso. Mas o que a gente sabe é que a gente tem que evitar mesmo as gorduras saturadas, as frituras. Assim, todo mundo sabe disso, mas a gente sabe também que é bom. Sim, né? sim. Quem não gosta de uma pizza, de um hambúrguer? Mas é o que eu falo para os meus pacientes. Não comam exageradamente. Não façam disso um hábito. Porque o hábito vai levar a doença. Se você tem um hábito, todo final de semana, aquele churrasco, né? Bastante gordura na picanha. Todo final de semana você come uma rabada, uma feijoada, uma coisa mais pesada. É claro que isso vai acumular. E com o passar do tempo, você está envelhecendo, a sua artéria está envelhecendo, o processo de aterosclerose está acontecendo silenciosamente. Essas doenças são silenciosas. Às vezes a pessoa não sente nada quando está com pico hipertensivo, está diabético, está com colesterol alto, está aqui, ó. Tô ótimo, a gente está ótimo aqui, mas a gente está envelhecendo e o processo da aterosclerose, que é o depósito da gordura, está acontecendo. Aí quando vê, já está lá, infartando, já está tendo um AVC. Então não deu tempo de cuidar. Então a alimentação é fundamental, medicação, prevenção. E existe sempre um sinal, né? Existe um sinal que está tudo errado. Às vezes, é o que eu estou falando, às vezes não. Às vezes é silencioso. Você não está sentindo nada, vou fazer mesmo, vou fumar, vou comer gordura, e às vezes não tem esse sinal. Mas se der o sinal, vai imediatamente. Quando fala sobre esse depósito, né, de gordura, cálcio, né, na artéria. Sim. Isso está extremamente ligado, por exemplo, o cálcio. Está extremamente ligado a alguma alimentação ou a quê? Os derivados do leite. Se você come excesso, você pode ter excesso de vitamina D e de cálcio, mas não é bem assim, né? O nosso organismo, ele não absorve tudo de uma vez só. Só se a pessoa fizer muita suplementação excessiva, né? De vitamina D, do próprio cálcio, aí ela tende a ter mais calcificação. Tem alguns doentes, os nefropatas, quem tem insuficiência renal já tem mais cálcio, pelo processo mesmo da aterosclerose da doença. Né? Mas não é muito relacionado a isso, né? Se você come excesso de cálcio, você vai ter muito cálcio na artéria. É o envelhecimento, é o processo mesmo da aterosclerose. Não adianta você evitar não comer, você não vai ter. Não adianta. Então a gente tem que controlar os fatores de risco, todos esses: hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, cigarro, sedentarismo. Deixa eu fazer uma pergunta que foi noticiada, eu não sei se tem a ver com cardiologia em si, mas é só para... Porque está todo mundo se perguntando, porque foi noticiado ontem que um ator teve uma hemorragia cerebral. Sim. A pessoa não sente nada? Assim, a hemorragia cerebral está ligada ao AVC, né? Que também é uma doença cardiovascular como infarto. É um infarto? No cérebro. Mas é como se fosse. Né? Só que a hemorragia, ela é pior ainda, né? Porque a gente tem o AVC isquêmico, isquemia, falta de oxigênio. E o AVC hemorrágico. Então, no caso, né, desse ator, ele pode até ter tido o isquêmico, por exemplo, e ter transformado uma hemorragia. Ou de cara uma hemorragia, aí tem uma série de causas. Pode ser um aneurisma dentro do cérebro, que é a dilatação da artéria e rompe. Pode ser uma malformação arteriovenosa, pode ser um tumor. Então, tem uma série de causas para essa hemorragia. Mas a hemorragia também pode ser consequência da isquemia. Às vezes o paciente faz uma isquemia e aquela área transforma em hemorragia. Então, também está interligado. Eu só vou ser
puxar mais um pouquinho só, doutora Flávia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer, as pessoas precisam saber que a gente pode estar aqui conversando e de repente tá infartando. Exato. A gente pode estar aqui, alguém está aqui com uma dorzinha no estômago e essa dorzinha pode ser um infarto com uma catástrofe em breve. Então é de todo importante a gente saber, né? Sim. Que o nosso corpo, ele às vezes dá sinais. Pode a gente dar, não valoriza. E pode isso não é dar, o pior. Né? Exato. Também. E isso, mas existe a prevenção. Isso. Conforme a doutora Ana Flávia falou. Esses exames periódicos, né? Anuais. Todo ano, acima dos 40 anos, o ideal é que você procure o cardiologista. Certo. Já para prevenção. Mas se por acaso você tiver tido alguma coisa, você deve fazer também. Com certeza. A idade não é uma régua, né? Não, nem sonhando. A gente precisa, já sentiu alguma coisa jovem, mais idoso, já teve infarto, vá ao cardiologista. E a academia tem que ver se está tudo certo para poder ficar horas, às vezes, na academia. Né? Mas com segurança. Isso, com segurança. E com isso, evitar essa doença, conforme a doutora falou, mata 20 milhões por ano, junto com o AVC, 400 mil pessoas por ano no Brasil. Quer dizer, é um índice altíssimo, né? Exato. Eu acho que... A gente fala assim, tempo é músculo. Quanto mais rápido você procura o hospital, se estiver infartando, você vai salvar o músculo do seu coração. Por último, só vou fazer uma perguntinha, que eu também sei que as pessoas perguntam, porque me mandam, né, através do Instagram, muitas perguntas. Sim. E a pessoa que tá muito bem, de repente, meu coração parece que deu uma disparada, parou, e passou, nunca mais sentiu. Aí depois passou, sentiu isso de novo. Péssimo, porque às vezes a pessoa tá ansiosa, vem aquela palpitação, o coração dispara. Isso. Tem muitos pacientes assim no meu consultório. E isso pode ser um sinal de um infarto ou de uma arritmia no coração. Então precisa procurar o cardiologista, fazer um Holter de 24 horas, que é um outro exame que pode detectar arritmias. Então não é para não valorizar, né? Passou, mas pode ser alguma coisa. Eu espero ter perguntado tudo aquilo que as pessoas têm ansiedade de saber e às vezes elas procuram em meios que vão piorar a situação, né? A gente tem aqui bate-papo para horas. Eu sei disso. Se a gente for falar sobre as doenças do coração... Eu imagino, doutora. A gente pode ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Mas é importante isso, a pessoa ter consciência e procurar o hospital se estiver infartando. Porque não dá tempo muitas vezes. Certo. Então, eu acredito que vocês tenham tido a oportunidade de uma aula de prevenção e do que para que a gente possa se pautar, né, em cima dos valores reais e instruídos por uma grande cardiologista de uma experiência muito vasta, apesar de muito jovem, de muitos anos, e que eu tive o prazer de conhecer. E eu acho que por hoje nós vamos parar por aqui, porque conforme a doutora falou, ficaríamos um dia inteiro falando sobre isso. E é importante o básico, né? O básico nós já aprendemos aqui agora. E espero que vocês tenham tido uma excelente aula. Quero agradecer à doutora Ana Flávia. Eu que agradeço o convite também, foi excelente. A gente está podendo levar informação para a população e instruindo quanto aos riscos da doença cardiovascular. Muito obrigada. Obrigada a você mais uma vez. O Instagram da doutora Ana Flávia nós vamos estar colocado aqui, e para vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre ela, até como se tratar com ela e os hospitais onde ela atende. E renovar aqui o meu agradecimento à Remax
e a AME pela oportunidade que nos está dando aqui agora, e pedir mais uma vez a vocês que não deixem de lembrar dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, de uma oração que vocês tenham fé para que a gente possa deixar de ver cenas tão tristes como nós estamos vendo aqui do nosso lado, né? Porque momentos que nós nunca passamos. Então, muito obrigada pela audiência e em breve estaremos de volta. Muito obrigada. Pronto.